Olá, namastê, sou Shelly Boelindiana e moro em São Paulo, Brasil. Como é a sua cidade na Índia? Minha cidade é Paraíso, mas na verdade eu não pertenço de uma cidade. Difícil falar sobre só uma cidade, porque eu nasci, cresci, estudei em duas cidades, duas aldeias. Eu sou uma menina da aldeia. A minha cidade, chamada Shimla, que está no estado chamado Himachal Pradesh, em montanhas a norte da Índia, é outra cidade, Dharamsala, onde vive sua santidade Dalai Lama, também nas montanhas. Essas cidades são chamadas na Índia Dev Bhumi. Dev é Deus, Bhumi é terra. Então, a terra dos deuses. Por que terra dos deuses? Porque aqui nós temos muito natureza, é natureza que a gente considera sagrada. Cada árvore, cada montanha é muito sagrada para nós. Essas cidades são pequenas, cidades onde tem muita conexão entre as pessoas. Se tem casamento em uma casa, é casamento da comunidade inteira. Então todo mundo vai participar em casamento. Essa é a minha cidade da Índia, em montanhas, em estado chamado Himachal Pradesh. Por que você imigrou para o Brasil? Eu achava anteriormente que imigrei aqui para fazer família com meu marido, que também é indiano. Eu cheguei aqui depois do casamento, casei ele estava trabalhando aqui. Mas hoje em dia eu acho que eu aqui estou no Brasil, imigrei aqui através do destino do meu filho, que é brasileiro, que nasceu aqui e que tem muito orgulho de ser um brasileiro. Além disso, tem muitas mais coisas que estão acontecendo na minha vida aqui no Brasil, que acho me trouxe aqui para o Brasil. A desenvolvimento que eu tenho aqui com brasileiros, cada dia eu sinto mais apaixonada por essa terra. E também acho que minha poesia, que fui semeada na terra da Índia, era para minha poesia florescer aqui no céu brasileiro, por isso eu estou aqui no Brasil. Você teve algum choque cultural ao chegar por aqui? Na realidade, não. Porque, sim, a Índia e o Brasil muito diferente, muito longe. Mas por que não? Eu não tinha nenhum choque grande, porque eu sou indiana. Sabe o que é ser indiana? Ser indiana é viver, saber como lidar com diversidade cultural. Na Índia, por exemplo, nós temos 25 línguas oficiais, mais de 1000 dialetos. Claro que não falo todas as línguas da Índia, todos os idiomas da Índia, falo pouco, né? Falo só 5. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu vi coisas muito diferentes, mas eu também senti que eu estou viajando dentro da Índia, em outra parte, onde pessoas não falam a língua que eu falo, que eu não falo a língua que pessoas falam, onde a cultura é pouco diferente. Então, não, nada me deu um choque cultural aqui no Brasil quando eu cheguei aqui. Como são as outras duas estações do calendário hindu, a monções e véspera de inverno? São 6, 2 meses cada estação. Tem Vasanta Ritu, que a gente fala primavera no Brasil. Tem Grishma Ritu, Ritu é estação. Tem Grishma Ritu, que é verão. Varsha Ritu, Varsha é água, que é monção. Tem Sharad Ritu é outono. Hemant Ritu, que é pré-inverno. Shishir Ritu, que é inverno. Mas sabe que o meu pai me diz que esta vez não neveu suficiente na cidade Shimla, porque o aquecimento global está mudando o mundo inteiro, infelizmente. Tem lembranças suas no festival Holi que gostaria de contar? Holi foi o segundo grande festival para mim quando criança. Era um dia em que jogávamos cor, ovos, água no todo mundo, conhecidos ou desconhecidos. Chegar tarde era tempo para comer comida muito bacana, para dançar na música Bollywood e fazer muitas piadas. E também nesses dias a gente na Índia usava roupas brancas. Sabe por quê? Para que Sujalos fosse mais divertido. O que as pessoas não imaginam sobre a realidade de viver na Índia? As pessoas veem o caos na Índia, mas não conhecem a harmonia dentro do caos.
a música dentro do barulho. Também tem uma satisfação individual na vida coletiva. Na Índia nós temos muitas línguas, cada língua tem sua cultura, comida diferente, roupas diferentes. Índia não é só uma nação, Índia é multinações. Então tem muito mais sobre Índia que a gente pode ver nas telas. Tem que viajar na Índia não uma vez, mas várias vezes. E morar lá, dentre os povos, dentre aldeias, para saber o Índia real. Pessoalmente, como você lida com os comentários dos estereótipos negativos do país? Sendo exemplo de tudo que quebra os estereótipos, né? Isso é minha ideia, isso é minha ideia de lidar com esses problemas. Quando eu cheguei no Brasil, era o tempo quando aqui estava últimos episódios de Cabeças Índias. Eu era recém-casada, eu usava aqui as pulseiras que recém-casadas usam na Índia, bindi, e também daqui sindur. Era muito fácil para a pessoa saber que eu sou indiana, recém-casada. Nossa, muitas perguntas, sabe? Muitas perguntas absurdas, muitas perguntas fatos, sabe? Que são verdadeiras, né? Eu não posso negar algumas ideias sobre a Índia que são negativas, não posso negar, porque não sou hipernacionalista. Mas posso falar que a Índia está mudando. Eu sou um exemplo, sabe, da nova Índia. E também na minha geração em frente, meu filho, por exemplo, que é brasileiro, mas também é indiano. Então, acho a ideia de conversar, falar, discutir, sabe, dar informação real. Como imigrante, eu também sou embaixador da cultura da Índia. Então, é a minha responsabilidade de falar sobre a versão correta da Índia e também aceitar que minha cultura tem problemas, todas as culturas têm problemas, mas também tem muita riqueza. É isso. Você pode falar da sua carreira como escritora? Escritora, sim. Eu sempre era escritora desde criança, sempre escrevia. Como falei, minha poesia foi semeada na terra da Índia, mas está florescendo aqui no Brasil. Eu era professora na Universidade de Nova Delhi, na Índia. Quando cheguei aqui, eu perdi minha carreira. Às vezes dá aulas aqui nos lugares, mas não é um tipo de carreira. Então, nessa época, eu escrevi mais, eu comecei a escrever mais. Então, aqui, no último alguns anos, eu desenvolvi como escritora, poeta. Eu escrevo livros de poesia, então lancei 3 livros de poesia. Um livro de poesia lancei primeiro livro em 2016 em inglês na Índia. Segundo livro de poesia lancei aqui no Brasil em língua portuguesa ano passado, 2023. Terceiro livro também lancei em espanhol em Colômbia em 2023. Além de ser poeta, eu também sou tibetóloga, porque eu fiz meu doutorado no estudo sobre Tibete. Então, como tibetóloga, eu sou editora de uma revista que é baseada nos Estados Unidos, mas eu trabalho de casa para essa revista. E também escrevo livros, e também faço tradução dos livros sobre Tibete. Dos seus trabalhos que você fez até agora, tem algum que é mais especial para você? Sabe, eu tenho dentro de mim uma dúvida, sabe? Uma dúvida é também ter um tipo de conflito, sabe? Poeta, tibetóloga. A poesia é que me nutre, sabe? Poesia é uma coisa que é da minha alma. É tibetóloga em mim, é tibetóloga que é muito social, que é um tipo de trabalho que eu faço para trazer significado na minha vida. Por quê? Porque esse trabalho é muito importante. Por quê? Porque tibetanos são exilados. É muito importante trabalhar na área de Tibete e dar apoio a essa causa do Tibete, para trazer seu trabalho em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil mesmo eu publiquei um livro com USP, organizei um livro de poesia tibetana em língua portuguesa. Eu acho que esse trabalho é muito significado, muito importante, como Shelley, tibetóloga, mas para mim como poeta, eu também adoro meus livros de poesia, atualmente que lancei aqui no ano passado, que é muito especial para mim, porque esse livro me lançou no Brasil como poeta. O que você gosta do Brasil e dos brasileiros? Nota 10. Eu sou apaixonado por Brasil, principalmente por brasileiros. Brasileiros são as pessoas de bondade excepcional.
Tem brasileiros também com quem eu não tenho experiência boa, mas com a maioria dos brasileiros minha experiência é ótima, muito rica. Não passo nem um dia da minha vida em Brasil que não fui tocado por bondade dos brasileiros. Brasileiros são as pessoas com corações das crianças. Com brasileiros eu aprendi para parar, respirar e cheirar flores. Com brasileiros eu aprendi também a chorar como criança, para não ficar com coisas dentro de mim, sabe? Eu estou muito, muito feliz que estou no Brasil. Mas eu só não gosto brasileiro, eu também gosto muitas mais coisas sobre o Brasil. A natureza maravilhosa aqui, a comida. Deixa-me te contar, eu sou vegetariana. E aqui vegetarianos geralmente tem problema, porque tem muito carne, né? Mas sabe que eu não acho esse problema. Aqui tem muitos legumes, verduras, frutas, folhas, muita variedade, é muito frescas, é muito também ricos nos nutrientes, né? Quando eu viajo de fora do Brasil, depois uma semana eu começo a ter saudades da comida brasileira. E também gosto aqui muito língua portuguesa. Eu acho que língua portuguesa é língua muito musical, é muito poética. Como eu sou poeta, a língua é muito importante para mim. Exceto o fato que eu não estou conseguindo falar língua portuguesa muito bem, porque depois de 30 anos de idade, eu estou muito mais nova quanto a minha idade. Mas depois de 30 anos de idade, o cérebro não tem muita capacidade de aprender as línguas, né? Isso é minha... Mas eu acho a língua portuguesa é uma língua muito musical, muito poética. Por exemplo, eu nunca ouvi pessoa falar assim, obrigada, obrigado. Não, é obrigada, obrigado, de nada. Olha quanto música na língua. Além dessa música, olha quanto poética na língua. Que é língua da sogra. Língua da sogra. Esse nome de sobremesa doce. Agora você vê a paralelo, sabe? A metáfora na língua portuguesa. A sogra, geralmente, pode ser uma pessoa que é tão adoçada que acaba de vai dar você diabetes, né? Essa é uma doce, nome da doce, que é muito doce então a língua da sogra, né? Tem vários exemplos. Por exemplo, que é macaco? O macaco leva seu carro. Agora você imagina que em vez de essa macaco que é uma grande máquina que leva carro, é um macaco real. Pensa nisso. É muito poética, né? E também, por exemplo, garrafamento. Né? Você vai pegar garrafamento. Pensa todo mundo dentro de uma garrafa. Que sufocação, né? Essa é a língua portuguesa. Eu acho que todos os brasileiros falam poesia na sua vida cotidiana. Eu só quero agradecer a Deus para me trazer nessa terra, onde estou muito feliz. Estou morando entre pessoas que têm muita bondade. Por isso eu te falei. Eu cheguei no Brasil para razões além da minha vida, sabe? De desenvolver minha alma. Estou muito feliz aqui. Obrigada.